Boa noite a todos. Bom que você veio mais uma vez no nosso último programa, na nossa última série relacionada às 7 igrejas do Apocalipse. Eu costumo dizer que o final é sempre a cereja do bolo. Não é diferente com as 7 cartas das igrejas. Porque a carta de hoje, ela fala de maneira específica do tempo em que estamos vivendo. Mas antes de entrar no assunto das cartas, hoje eu quero saudar os nossos amigos visitantes, aqueles que durante esses 8 domingos estiveram conosco. Eu espero que no final dessa série do Apocalipse, Deus tenha reservado uma bênção muito especial para você. Aproveito para divulgar um projeto que está acontecendo todas as sextas-feiras, que é o programa Palavra Viva na rádio CMN AM 750. Estamos oferecendo um curso bíblico gratuito através da rádio, que é esse curso aqui chamado A Bíblia Ensina. Sexta agora tivemos a lição número 1. Você poderá estudar a lição número 2 na próxima sexta. E fique tranquilo, se você perdeu a 1, você pode durante a semana refazer e acompanhar, porque são 16 estudos neste fascículo. Então sexta-feira queremos convidar você a participar do programa Palavra Viva. Daniel, me ajuda aqui? Obrigado. Muito bem. Laodiceia. Essa é a 7ª igreja do Apocalipse. Estudamos de Éfeso até o período da Laodiceia. Todas as igrejas, elas estão localizadas na Ásia Menor, como observamos nesses últimos domingos. Atualmente, Laodiceia tem esse nome aqui, Denizli. É uma região muito pequena. É uma região assim que sofreu terremotos, sofreu algumas catástrofes, sofreu também perseguições, e hoje já não é uma grande potência como foi há muitos anos atrás. Eu tenho aqui uma vista aérea do que era a antiga Laodiceia, mais ou menos nessa região aqui, olha, onde existem algumas casas. Um pouco mais acima, você percebe alguns sais de cálcio. Eles ficam parecendo uma pedra branca, e daqui a pouquinho eu vou explicar para você um pouquinho desse contexto cultural e geográfico daquela região. O nosso período, ele vai do ano de 1844 até o fim. Portanto, Laodiceia representa o nosso período. E essa semana aconteceu um fato bem curioso, porque eu não conseguia terminar esse sermão. E minha esposa, por 2 momentos, ela falou assim: mas você não vai terminar esse sermão nunca? Eu falei: olha, daí está difícil. Quanto mais eu estudava sobre Laodiceia, mais curioso eu ficava, e começava a ler mais e mais comentários. É como se eu não conseguisse aceitar a realidade da igreja de Laodiceia do Apocalipse, porque essa é a realidade que estamos vivendo. E isso me preocupa muito. A mensagem de hoje não é uma mensagem assim branda, tranquila. Não é. Deus tem uma forte repreensão ao povo de Laodiceia. E esse período é o período que estamos vivendo. Na verdade, a gente não quer aceitar isso aqui. Por essa razão, a gente vai buscando, vai lendo outras coisas. Será que é tudo isso? Mas não tem como fugir dessa mensagem. Eu fiz um compromisso com a verdade. Todas as noites eu estou apresentando o que a Bíblia fala a respeito dessas igrejas. Eu espero que você não fique chateado comigo ou ofendido, porque a mensagem de Deus para o período da Laodiceia é uma mensagem muito dura. E às vezes a verdade dói, não é verdade? A verdade dói. E quando Deus ele revela um problema e um remédio para a igreja de Laodiceia, pode doer para muitas pessoas. Qual o significado do nome? O livro Revelações do Apocalipse diz que Laodiceia significa julgamento do povo. Lembramos que domingo passado, ao estudar Filadélfia entrou justamente naquele período de 1844, que seria o início do juízo investigativo. Cristo havia passado do lugar santo ao lugar santíssimo. Então ele iniciou o julgamento. Então, depois de Filadélfia e a entrada de Laodiceia, estamos num constante período de julgamento. Por isso significa julgamento do povo. Do grego, a palavra laos significa povo e di significa juízo. Livro Apocalipse, medo e esperança. Então seria
povo do juízo, ou o julgamento do povo, ou o povo que receberia o julgamento. Esse é o significado de Laodiceia. A origem dessa cidade ela é datada do ano 341 a.C. O rei Antíoco II Teós, esse termo aqui se refere a Deus, era justamente isso que aconteceu naquela época. Ela foi nomeada porque ele tinha uma esposa que o nome dela era Laodice. Em homenagem à esposa, ele colocou então o nome dessa cidade de Laodiceia. Depois, com o passar do tempo, outros nomes foram agregados então a esta região. Algumas características gerais. O pastor Fairado, ele resume em seu livro as características principais dessa cidade. São estas: sua riqueza vinha principalmente do comércio dos juros bancários. Pessoas de diversas localidades da Ásia Menor faziam investimentos em Laodiceia. Então, os juros bancários era o que movimentava a economia daquela cidade. Um outro detalhe: eles comercializavam uma carne negra. Havia muitas ovelhas negras e eles se especializavam nisso, ok? E essa lã é uma lã macia. Então, geralmente as pessoas andavam na Ásia Menor com um casaco de lã, por exemplo, uma roupa de lã ou um artefato. E quem conhece bem, geralmente as ovelhas, a cor que predomina é branco ou um pouco amarelado. Mas Laodiceia não. Se você quisesse ter uma roupa diferente, ou uma cor diferente, então eles comercializavam uma cara negra. Na cidade também havia uma escola de medicina. E ela ficou famosa, conhecida por causa de um pó, mais conhecido como pó frígio, que era usado como colírio para as pessoas. Essas informações, esse é um dos slides mais importantes de hoje. Essas três informações, elas são significativas para entendermos depois a repreensão e o remédio que Deus oferece para a Laodiceia. Eu vou repetir, diz que a repetição faz parte do aprendizado. Então, presta atenção. Eles tinham o quê? Muitos bancos naquela cidade, era uma cidade rica. Então, primeiro ponto, rica. Comercializavam uma cárola negra. E tinham também o pó frígio, que era um famoso colírio. Gravou isso? Lá na frente nós vamos voltar para estudar então, a analogia que Deus faz com as características dessa cidade. Uma outra coisa que eu peço sua atenção é que, vocês estão vendo essa imagem aqui? Laodiceia, ela recebia água de Hierápolis. E Hierápolis, a água era quente. Então eles mandaram para um aqueduto. E quando a água chegava em Laodiceia, ela chegava morna. Ela não chegava quente e não chegava fria. Ela não chegava fria o suficiente para matar uma sede e não chegava quente o suficiente para você tomar um bom banho no inverno. Então essa era a dificuldade. O livro do Apocalipse, verso por verso, fala que essa água era morna. Ok? Gravou essa informação também? Era significativa, porque em Laodiceia havia apenas água morna. Um outro detalhe da cidade, o comentário bíblico adventista, volume 7, na página 104, diz que o imperador Nero chamou de uma das ilustres cidades da Ásia. Por quê? Porque ela tinha riqueza, ela tinha pompa, era uma cidade que se destacava entre as demais, e ele disse que era uma das ilustres cidades da Ásia. Quem sabe ele se lembrou também de Éfeso e outras cidades que também se tornaram grandes centros comerciais. Um outro detalhe é que essa cidade ela foi destruída no ano 60 por um terremoto. Nero ofereceu ajuda para a reconstrução. Porém, o pastor Marco Filho, no seu livro Cartas para uma Ilha Solitária, diz que seus cidadãos recusaram a ajuda romana e a reconstruíram com recursos próprios. Tamanha era a riqueza e o orgulho dessa cidade que ela recusou a ajuda generosa que o imperador Nero queria oferecer então para Laodiceia. Eles disseram: não precisamos, nós temos todo o dinheiro e nós vamos reconstruir sozinhos essa cidade. Eram orgulhosos. É como se eles dissessem: ricos somos e não precisamos de nada, não precisamos da ajuda de ninguém, nós somos autossuficientes, sozinhos reconstruiremos então essa cidade. Chegou o momento de você abrir a sua Bíblia para descobrir quem é o autor da carta de Laodiceia. Você
Você poderá acompanhar no telão ou ler em sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. No telão, temos aqui a nova versão internacional. Alguns de vocês possuem a revista atualizada. Enfim, são muito parecidas. Acompanhe comigo. Apocalipse 3, verso 14. O anjo da igreja de Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então, todas essas características, elas remetem mais uma vez ao autor da carta, que não é diferente para nenhuma delas. O soberano da criação de Deus aqui, a testemunha fiel e verdadeira, o próprio Jesus Cristo. Agora, por que Amém? Já pararam para pensar por que Jesus se apresenta à sétima igreja como o Amém? Dentre os diversos nomes que a Bíblia apresenta para Jesus, como Emanuel, como Príncipe da Paz, como Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos, agora o livro do Apocalipse apresenta Jesus como o Amém. Por que isso? Cristo se apresenta como Amém, e o Amém significa certamente, verdadeiramente, ou essa interjeição é mais conhecida como assim seja. Então, quando na igreja você ouve uma mensagem que você acredita que é verdadeira, que você deveria viver essa verdade, comumente você diz o quê? Amém. Você ouve uma canção bonita que fala de Jesus, que tocou no seu coração, quando o músico acabou de cantar, o que você fala? Amém. Não é com tanto fervor às vezes também, né? Você viajar para a Bahia, você vai ouvir um amém bem forte, né? Característico daquela região. É bem fervoroso. Eles não têm vergonha de expressar o que está no seu coração. Se eles têm vontade de dizer amém, eles falam amém. Se eles querem dizer aleluia, eles falam aleluia. Eu fui pastor no Rio Grande do Sul, lá o povo assim é mais fechado, é bem informal também. E geralmente nós não víamos muito a expressão amém. Até que um dia eu ouvi a expressão o amém ao quadrado. Conheci um pastor lá chamado Pastor Tavela, e quando ele ficava, eu fui substituído no distrito. E quando fui pregar na igreja dele, ele me acompanhou, e teve um momento que eu preguei, e ele falou bem alto, amém mesmo. Ele estava reforçando 2 vezes aí o amém. Essa é uma palavra comum entre os cristãos, seja o povo adventista ou de outras denominações. A pergunta é, por que Jesus disse, eu sou o assim seja? Eu sou o certamente, eu sou o verdadeiramente. Entendo que Cristo passou uma mensagem para 7 igrejas. É como se na última igreja ele estivesse dizendo, olha, tudo o que eu disse vai ser confirmado. Tudo o que eu disse é verdadeiro. Tudo o que eu disse vai acontecer, já aconteceu, e a igreja da Laodiceia acontecerá. Por isso que ele se apresenta como Amém. Como Laodiceia é a última carta, dá a entender que a história da igreja está sendo concluída conforme o seu propósito. O que nós podemos dizer então? Amém. Amém. Deus está no comando. As coisas vão acontecer conforme a sua vontade. É por isso que a maneira que interpretamos as profecias dos adventistas, nós somos historicistas. Deus, ele se manifesta no decurso da história. Não somos futuristas. Nós acreditamos que Deus, de geração em geração, ele vai atuando na história da humanidade. Diferente disso, os deístas acreditam que Deus nos criou e nos abandonou à mercê das leis naturais que existem nesse mundo. Mas Deus é um Deus atuante na história. Então ele se apresenta como Amém. Qual foi o elogio então que Cristo fez a essa igreja? Qual foi o elogio? Nenhum. Triste isso, né? Nós estamos falando, meus queridos, desse período que estamos vivendo. Em outras igrejas do Apocalipse, Cristo fez elogios a essa igreja. A uma ele diz assim, olha, vocês eram fracos, mas para mim vocês são fortes. Isso é elogio. Mas quando chega lá a Laodiceia, ele não tece nenhum elogio. Por que será? O livro Revelações do Apocalipse diz que nada havia que elogiar a Laodiceia, pois esta igreja, ela havia absorvido o orgulhoso espírito do mundo ao seu redor, e seu povo estava em perigo espiritual. Isso exigia repreensão e não elogio. Qual foi então a repreensão de Cristo à igreja de Laodiceia? Acompanhe comigo Apocalipse capítulo 3,
versículo 15 até o 17, eu vou ler aqui no telão, você pode acompanhar então na sua Bíblia. Diz assim: conheço as suas obras, e sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e cristão. Que dura repreensão. Olha, essa semana esse texto ele não saiu da minha cabeça. Ontem me entrava a madrugada com esse texto na minha cabeça. E amanhã tem que pregar sobre isso. Mas que dura repreensão. Como apresentar essa mensagem sem que as pessoas fiquem chateadas ou tristes? Mas, meus queridos, não sou eu que estou dizendo, é Deus. E lembre-se de uma coisa: um pai, ele disciplina o filho porque ele ama o filho. E nesse mesmo capítulo, o que Deus diz? Eu disciplino quanto amo. Dói mais no pai do que no filho. Mas o nosso Deus, ele não mascara a verdade, ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele apresenta a verdade. Por mais que ela pareça dura, nós precisamos nos deparar com a verdade. Por quê? Ele disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Então ele não vai enganar você. Ele vai dizer, na medida justa, o que está acontecendo com a igreja de Laodiceia. Alguns pontos aqui a considerar. O povo não era nem quente nem frio. Quem não é quente nem frio é o quê? É morno. É o meio termo, né? Não é nem quente e nem frio. Não há um posicionamento. Outra coisa, eles se achavam ricos, mas na verdade eram miseráveis, dignos de compaixão, pobres, cegos e mudos. Primeira consideração da redenção de Cristo. A primeira consideração é: você é o quê? Morno. Laodiceia, ela não possuía abastecimento de água. Não havia nem um rio limpo. Não havia nenhum tipo de manancial de água. E como eu disse para vocês, a água tinha que vir de Herápolis através de aquedutos que eram construídos sobre rochas. E quando chegava em Laodiceia, a água chegava morna, com um agravante. Haviam tantos sais de cálcios naquela água que ela era uma água ruim de beber. Era uma água que causava enjoo nas pessoas. Ela não era quente o suficiente para um banho no inverno e não era fresco o suficiente para matar a sede. E esse era o problema da água que chegava em Laodiceia. Era uma água morna. Eu estou mostrando aqui para vocês, é bem próximo de Laodiceia isso. Faça uma pesquisa essa semana no Google, e você vai descobrir isso aqui, é fantástico. Fiquei com uma vontade tremenda de conhecer esse local. Ele chama-se Pamukkale. É um spa a céu aberto. Essa água, ela possui alguns minerais, sais de cálcio e tantos outros minerais, que ficou conhecida esta região como uma espécie de um spa medicinal. Pessoas de diversas regiões da Ásia visitavam esse local, tomavam banho nessas águas quentes, termais, e isso era um santo remédio. Olha uma outra foto aqui, bonito, né? Pamukkale. E essas águas eram quentes. Só que tem um detalhe: essas águas quentes, quando entravam no aqueduto, elas chegavam mornas em Laodiceia. O povo de Laodiceia ficava com uma inveja tremenda. Puxa vida, a poucas milhas daqui, eles têm uma água quente para tomar banho. E nós, uma água morna, não é nem fria e nem quente. Esse é o problema da água em Laodiceia. Você é morno. O que isso significa? Simboliza a mistura de mundanismo e religião, o que é nauseante para Cristo. Assim como a água não era nem quente nem fria, era morna. A água morna, você só consegue misturando duas coisas: água quente e água fria. Então, ou o povo deveria ser quente, ou deveria ser frio. Mas espera aí, pastor, não é melhor ser morno? O morno está mais perto do quente do que frio. Não. Deus preferia que você fosse frio do que fosse morno. Porque se você é morno, você conheceu a verdade e você não quer se posicionar por ela. Se você é morno, você já recebeu o evangelho em seu coração, mas você é indiferente.
A impressão que tenho que Cristo está dizendo, há mais chance para aquele que é frio e não conhece, porque quando conhecer, ele pode se tornar quente, porque aquele que é morno. Então, o grande problema da igreja de Laodiceia é o posicionamento. Você deveria ser quente. A sua fé deveria ser uma fé quente, aquecida, não uma fé fria ou muito menos morna. E há um texto aqui, Testemunhos Seletos, volume 1, que diz assim, referindo ao povo morno: nem são desinteressados nem egoisticamente obstinados, não se empenham inteiramente de coração na obra de Deus, identificando-se com seus interesses, mas se mantêm afastados e estão prontos a deixar seus postos quando os interesses mundanos pessoais os exigem. É como se eu estivesse com um pé no cristianismo, mas o outro pé no mundanismo. Morno, em cima do muro, nem quente e nem frio. E o pior é o seguinte, que aqueles que são mornos, Ellen White está dizendo que no contexto de Laodiceia, essa passagem, que no momento em que a pressão do mundo recair sobre essas pessoas, elas vão deixar os seus postos. Portanto, os que estão mornos na fé estão enfrentando um grande perigo. Em algum momento essa fé pode esfriar de vez. Qual seria o remédio então para a igreja morna? Calma, até o final eu quero apresentar para você, tem muito mais que estudar. Segunda consideração da redenção, Deus disse, eu estou pronto de vomitar você da minha boca. Sabe que a água morna é usada como um remédio para algumas pessoas. Tem pessoas que, ao tomar água morna, vomitam. A Vivi estava falando aqui do uso da água. Cadê a Vivi? Lá atrás. Eu ouvi dizer que no jejum, se essa água for inclusive morna, um médico me disse, certa vez o médico adventista, seria bem melhor do que a água gelada, né? Nosso corpo está quente. Não sei se isso é verdade ou não, mas foi o que ele me disse. Mas eu falei, doutor, de tomar água morna não vou limpar. Para algumas pessoas dá um enjoo, eu não consigo tomar água morna. Outros não fazem nada, mas alguns usam água morna para vomitar. E olha, em Laodiceia, além da água ser morna, os sais de cálcio estavam tão presentes nessas águas que às vezes os aquedutos entupiam. E o gosto era horrível. Então as pessoas tentavam tomar aquela água e vomitavam. Um turista que não estava acostumado com aquela água, vomitava. Então veja, o desgosto da mornidão espiritual causa repulsa ao nosso Deus, ao ponto de quase vomitarmos o estômago. Que bom que é um quase, né? Ao ponto de quase vomitar. Que bom que Deus não vomitou o seu povo ainda. É como se a nossa mornidão fosse digesta. Deus está a ponto de vomitar, mas não vomitou. Olha, gente, aqui reside a esperança. Deus não nos lançou fora, porque se ele tivesse abandonado a igreja de Laodiceia, ele não prescreveria um remédio que eu vou apresentar daqui a pouquinho para você. O texto Testemunho para a Igreja, volume 1, página 188, diz assim: para o Senhor seria muito mais agradável se esses professos religiosos em mornidão nunca usassem o seu nome. Por quê? Ela diz assim: eles são um peso contínuo para aqueles que seriam fiéis seguidores de Jesus. Isso é uma maldição para a causa, tanto no lar como fora. Eles se aproximam de Deus com seus lábios, enquanto que o coração está longe dele. Eu analisei esse texto aqui no original, e no inglês essa palavra aqui fora para entender o estrangeiro. Ou seja, no povo de Israel havia um estrangeiro que saía da sua porta, que saía do seu arraial. Eram povos de outras denominações que acreditavam em outro Deus. Eram povos que não seguiam o mesmo princípio do povo de Israel. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, tanto para os de dentro de casa, os que frequentam a mesma igreja, a Laodiceia, quanto para aqueles que ainda não se decidiram, os que estão frios, né? Então ele está dizendo o seguinte: isto é uma maldição. Eles se aproximam de Deus com seus lábios, mas o coração está longe dele. Esse é o problema da mornidão. É a mistura do cristianismo com o mundanismo. Terceira consideração sobre a repreensão de Deus. Cristo disse assim à igreja de Laodiceia: vocês são miseráveis, pobre, cego e nu. Que triste descrição, né? Eles tinham bancos, se achavam ricos, espertos, não queriam ajuda de Roma para reconstruir a cidade. Nós somos ricos,
E Deus agora vem que vocês são miseráveis. Você quer alguém mais miserável do que aquele que não tem nem o que vestir? O pai certa vez viajou por uma região do Maranhão. Ele disse que quando passou por um bairro, ele viu uma criança de aproximadamente uns 10, 12 anos pelada. Ele parou e perguntou assim, mas você não tem roupa? E aquela criança disse assim para o meu pai, a mãe lavou a roupa, só tem uma peça para não secar o vestido. Nunca esqueci disso, eu era criança, meu pai contou para mim. Acho que ele nem se lembra mais dessa história. Eu falei, olha, o cúmulo da pobreza é quando a pessoa não tem nem o que se vestir. E Deus está dizendo, olha, vocês são miseráveis, pobres, semi-nu. O problema ocorre quando você está passando fome, mas acha que está saciado. Ou quando está cego, mas acha que enxerga. Ou quando vive em pecado, mas acha que está coberto da justiça de Cristo. Esse é o problema do cego. Eles não eram ricos, coisa nenhuma. Eles eram muito pobres. Era um povo que faltava o enriquecimento espiritual em sua vida. Portanto, qual foi a exortação de Jesus? Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, versículo 18 a 19. Dou-lhe esse conselho. Qual é o conselho de Cristo? Então há esperança, né, gente? Ele está a ponto de vomitar a igreja da sua boca, mas ele está dando conselho, então há esperança. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Cristo sabia que essa mensagem era tão dura para que as pessoas eu deixo aqui? não ficassem chateadas. Eu sei, porque é muito escuro. Ele disse assim, eu sou como um pai. Eu estou disciplinando você, mas eu amo. Você filmou Eu faço isso com amor. Filmou Porque eu quero que da vocês outro casal, seu eu celular? quero que vocês reajam. Eu quero que vocês sejam diferentes. É por isso que ele diz, eu disciplino quanto amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Choraram, coitado. Então, a prescrição de Deus aqui, nessa exortação, é que eles deveriam comprar ouro, roupas brancas e colírio. Muito bem. Lembra que eu apresentei para você o contexto histórico da Odisseia? Vamos entender agora como que Cristo usou essa analogia, que é muito simples de entender. Na Odisseia, aqui amarela, de repente você não vai enxergar, essa primeira coluna é a Odisseia do tempo de João, tá? Escreveu o livro do Apocalipse. Essa outra coluna é a Laodiceia, os planos de Deus para o tempo de hoje, o tempo do fim. Vamos fazer um contraste. A Laodiceia, nos tempos de João, a sua riqueza vinha do comércio de juros bancários. Eles tinham moedas de ouro, eles tinham moedas de prata, eles tinham dinheiro, mas Deus está dizendo que eles eram pobres. Então, qual foi o remédio que ele prescreveu? Compre de mim ouro refinado. O que significa ouro na Bíblia? Muitos pensam que ouro na Bíblia está servindo às riquezas. Não. O texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, diz que ouro é o símbolo da fé. É algo que tem muito valor. O ouro, quando ele passa pelo fogo, ele suporta altas temperaturas, para que ele fique cada vez mais bonito e preparado para o seu uso. Assim que aquele que tem fé, ele suporta a perseguição, ele suporta dificuldades, mas ele não perde a sua fé. Isso foi o que aconteceu com os mártires do cristianismo. Eles tinham esse ouro. Todos achavam que eles eram pobres, mas na verdade eles eram ricos aos olhos de Deus. Eles tinham muita fé. Eles viveram por essa fé. Estavam dispostos a viver e, se possível, morrer por essa fé. Então eles tinham ouro. Então veja o contraste aqui. Cristo faz uma analogia. Vocês pensam que tem ouro e tem riqueza, vocês são pobres. Vocês precisam comprar um ouro refinado que simboliza a fé. Segundo ponto, Laodiceia comercializava uma lã negra. Eles tinham orgulho daquela lã. E agora, Cristo diz assim: compre de mim roupas brancas. Essas roupas brancas do livro do Apocalipse é o símbolo da justiça de Cristo. É a roupa que foi alvejada no sangue do Cordeiro. São vestiduras brancas. Se as trevas são apresentadas como símbolo do pecado, as vestiduras brancas são apresentadas como símbolo da salvação. As vestes, ou seja, a sua vida, o seu caráter, o seu modo de viver, ele tem que ser diferente. Você tem que alvejar
o sangue e o poder para receber a justiça de Cristo. Sabe o que Cristo estava dizendo, querendo dizer aqui? Que todos aqueles que são perdoados dos seus pecados, eles recebem vestiduras brancas. Amém? Era o que o povo precisava. Mas eles eram tão orgulhosos, e quando somos orgulhosos, não reconhecemos que estamos em pecado. E quando não reconhecemos que estamos em pecado, como é que vai ter perdão? No momento que Laodiceia reconhecer os seus pecados, eles serão perdoados e receberão vestiduras brancas. Terceiro ponto a considerar: na Laodiceia de Jó havia uma escola de medicina que usava um pó frígio, que era colocado nos olhos, e havia uma famosa escola de medicina. As pessoas vinham fazer tratamentos, infecção nos olhos e vários outros tratamentos que se recolhiam para ela. Interessante, né? Agora Cristo diz assim: vocês acham que tem colírio? Vocês acham que esse pó frígio é a solução para vocês? Não. Vocês não estão enxergando nada, vocês estão cegos. Comprem o verdadeiro colírio. E esse colírio, ele é o símbolo do Espírito Santo que nos guia por toda a verdade. João 16, verso 33. É o Espírito Santo que nos faz enxergar o que é pecado ou o que é o caminho da verdade. Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo na Bíblia, ele é apresentado como esse colírio. Ele abre os nossos olhos para a verdade. Sabe, meu querido, se você está aqui nessa noite, é porque o Espírito Santo abriu os seus olhos, e por isso que você está aqui. É porque ele tocou o seu coração. Se você sente-se tocado e com o desejo de mudar de vida, é porque o Espírito Santo está atuando na sua vida, você está levando a sério isso daqui. Esse é o colírio verdadeiro. Você não pode seguir o curso da sua vida com os seus próprios olhos, a sua maneira de viver. Porque Salomão, depois de ter experimentado os prazeres desse mundo e observado o quão perigoso isso é, ele disse assim: há caminhos para o homem que parece ter luz de felicidade, mas ao cabo são caminhos de morte. Não vale a pena seguir o nosso coração. Jeremias, no capítulo 17, diz: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Você não pode seguir o seu coração. Você acha que está enxergando o caminho certo? Cuidado com o precipício, você vai cair. Sabe, Satanás, ele coloca diante de você algumas situações. Ele não coloca todo mundo na sarjeta, não. E se ele colocasse você direto na sarjeta, quem é que ia obedecer às suas tentações? Ou fazer aquilo que ele pede? Não. Primeiro ele acha que está tudo bem. Ele coloca você em alto patamar. Mas quando você percebe, ele está prestes a te derrubar no precipício. Diferente do Espírito Santo, ele não faz isso com você. Ele te guia por toda a verdade. Ele não usa uma mistura da verdade e do erro como o inimigo faz, para enganar as pessoas. E hoje o que mais existe é essa mistura, é da verdade com o erro. Já se perguntou por que existem tantas religiões nesse mundo? Não deveria ter, né? Tantas. Mais de 2.000 religiões espalhadas em todo o mundo. Por que tudo isso? Cada uma quer interpretar a Bíblia ao seu gosto, à sua maneira de viver. Alguns pensam assim: bom, sábado é o dia que rende mais do trabalho, né? Essa semana alguém disse isso para mim. Então ele vai procurar uma igreja que não precisa guardar o sábado. Eu vou adequar a mensagem da Bíblia ao meu gosto de preferência. Ah, pastor, como eu gosto disso aqui. A sua igreja, eu gosto, eu não vou largar o meu vício. A sua igreja prega a saúde. Como é que eu vou ser um adventista? Mas eu digo: está na Bíblia. Não, eu sei, pastor, que está na Bíblia, mas Deus é tão bom. Ele não vai levar em consideração isso. Esse é o problema do nosso Senhor. Se depara com a verdade, mas não se posiciona. Esse é o problema também daqueles que já professavam a sua fé, mas com o decorrer do tempo foram esfriando, eram quentes no primeiro amor, mas agora estão ficando mortos, já estão vivendo ou praticando a velha vida que praticavam antes do seu batismo. Esse é o problema nosso. Não vá ao remédio, compre colírio. Se você tiver o Espírito Santo na sua vida, ele vai te guiar por toda a verdade. Você não vai cair no precipício, você vai enxergar o precipício, você vai se desviar dele e ele vai te guiar por toda a verdade. E finalmente, a Laodiceia, nos tempos de João, não tinha água quente e nem fria, era apenas água morna. O que isso simboliza? O remédio é: seja diligente e arrependa-se. Ou seja, qual é o remédio para a igreja morna? Qual é a analogia que Cristo fez aqui? Esse é o símbolo dos que optaram pela verdadeira religião em detrimento do mundo. É
Aqueles que fazem isso não são frios e nem mornos, mas se posicionaram pela verdade. Amigos, esse é um contraste simplificado. Cristo pegou um contexto daquela época, daquela cidade, e fez uma aplicação tremenda, uma aplicação espiritual para mim e para você, que vivemos hoje e vivemos no século XXI. Essa mensagem não é para um futuro distante, é agora. A igreja da Odisseia começou em 1844 e permanece até o fim, ou seja, até o dia da volta de Cristo. E é por isso que ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e serei com ele e ele comigo. Esse texto faz parte da exortação de Cristo. Eu demorei bastante tempo essa semana estudando sobre esse texto também. Não conheci, mas há muitas lições a ser tiradas aqui. Primeiro, o Apocalipse ele fala de duas portas. Nós estudamos em uma das igrejas que existe uma porta que ninguém pode fechar. Mas se Cristo está batendo na porta, essa porta está fechada. Então veja, a porta do céu que está aberta e outra na terra que está fechada. Uma dessas portas nenhum de nós pode fechar, a outra somente nós podemos abrir. Compreendeu aqui a diferença? Outro detalhe: uma porta, Cristo é quem abre, de maneira que possamos passar por ela. A outra porta somos nós que temos que abrir para que Cristo possa passar. As duas portas. A porta do céu, meus queridos, ela está aberta. E esta porta, ela simboliza aquele momento em que Cristo passou do lugar santo para o Santíssimo no santuário celestial. Quando Moisés foi construir um santuário aqui nessa terra, ele disse assim: Moisés, aqui está o modelo. E esse é o segundo modelo do santuário celestial. E nós entendemos, quando abrimos a Bíblia do Velho Testamento, o que o sumo sacerdote fazia no lugar santíssimo. Aquele é um local muito especial. Ele se preparava para entrar ali, porque se ele não estivesse preparado, ele seria fulminado na presença de Deus. Ali tinha a arca, e ali acontecia o Shekinah. Era o momento em que, em cima da arca, aqueles anjos com as asas apontadas, tocando uma na outra, representavam então o momento em que a presença de Deus se manifestava. Acontecia uma vez por ano, no dia da expiação. E o sumo sacerdote ele tinha que entrar no lugar santíssimo. Amigos, a aplicação aqui nós sabemos que Cristo, quando passou do lugar santo para o Santíssimo, o santuário celestial, em 1844, começou então esta obra do juízo investigativo. Essa porta está aberta. Sabe quando ela vai se fechar? Quando Cristo deixar o lugar santíssimo para aparecer nas nuvens dos céus, envie reclamar os céus. Somente Ele pode fechar. Eu e você não fechamos essa porta. Ninguém pode fechar, só Cristo. Agora, há uma porta aqui nessa terra que ela está fechada. E muitos acham esse quadro lindo, olha que coisa bonita, Jesus batendo a porta. Irmãos, eu sempre fiquei intrigado com esse quadro. Porque se ele está batendo na porta, é sinal que ele está fora. Se Cristo já estivesse morando dentro do coração das pessoas, ele não estaria batendo a porta, ele já estaria dentro. Se ele está batendo a porta, meus amigos, é sinal que muitos de nós não estamos permitindo que Cristo Jesus entre para cear conosco. E cear é uma coisa tão íntima. Não é bom receber alguém para almoçar em nossa casa. Esse final de semana eu recebi amigos lá de Barretos, onde era mais específico, duas crianças que eram amigos Luquinhas. E na hora da refeição era uma festa. Como é bom! Cristo quer fazer uma festa na sua vida também. Ele quer cear contigo. Um momento íntimo especial. Mas a porta do coração, ela tem que ser aberta. Outro detalhe. Já reparou que Cristo não apenas bate nessa porta? Muitos pregam só sobre o bater. Mas o livro do Apocalipse diz que se alguém ouvir a minha voz, ele não só bate, como ele chama. Olha como que Cristo insiste. Ele está batendo, mas não está conseguindo entrar. Então ele dá um reforço, ele ainda chama. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. O que isso quer dizer? Jesus batendo e chamando. É que a iniciativa da salvação, ela começa em Jesus e antes. Sempre foi assim. Quer ver um exemplo? Caim matou Abel. Foi Caim que procurou a Cristo? Não.
Cristo foi até Caim e perguntou: Caim, aonde está o seu irmão? Sabe que todas as vezes que Deus faz uma pergunta para um ser humano, para os seus filhos, não é que ele não tenha resposta, é que ele espera uma confissão. Simples assim, ele sabe todas as coisas, mas por que ele pergunta? Ele chegou para o cego Bartimeu e perguntou: o que queres que eu faça? Você acha que Cristo não sabia? Alguns pensam que nesse relato Cristo foi desprovido de inteligência. Não, meu querido. Toda vez que Cristo faz uma pergunta, ele tem uma confissão. Quando ele perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Ele queria que Caim confessasse para ele o que ele fez. Ele: olha, eu matei meu irmão, eu fiz algo errado, me ajuda. É Cristo correndo atrás do ser humano para salvar. Jonas fugiu da presença de Deus, lembra da história? Ele fugiu, ele não queria dar o recado para a cidade de Nínive. E lá foi Deus no nome de Jonas. Deus está sempre dando o primeiro passo. Há uma frase muito comum que as pessoas usam, né? Deus é o Deus da segunda chance, dê um passo até Jesus, vá até Jesus. Entenda uma coisa, não está errado isso. Vá até Jesus, mas entenda que antes de você dar um passo até Ele, Ele já deu um passo até você. Antes de você ir até Cristo, Ele já morreu na cruz do Calvário para te salvar. Então a iniciativa da salvação é dele. E sabe por que Ele bate na porta? Olha as mercadorias que Ele quer entregar. Ele diz: compre de mim que? Ouro. Então Jesus, ele atende a domicílio. Ele quer entrar porque Ele quer te entregar o ouro, que simboliza a fé, as vestiduras brancas, que é a justiça de Cristo, é o seu perdão, e Ele quer entregar o colírio, que é a obra do Espírito Santo, que nos convence do caminho verdadeiro. Ele quer entrar, quer oferecer isso para você. É por isso que Ele não apenas bate, mas Ele chama, porque Ele deseja entrar em seu coração. Qual seria então, meus queridos, a recompensa para a igreja da Odisseia, que vai usar esses remédios, que vai adquirir esses produtos, essas mercadorias? Porque Cristo diz: compre de mim ouro. O que seria isso? Recompensa. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. A Meg perguntou esse texto para mim hoje em casa. Como assim? Ao vencedor sentar-se comigo em meu trono? O trono não é dele? Lembra daí que você perguntou? Aqui está a resposta. O vencedor, ele compartilhará da glória e do poder de Cristo, assim como Cristo compartilha da glória e do poder de seu Pai. Amém? Essa é a promessa. Essa é a recompensa. Se trono simboliza reinado, você vai reinar com Cristo para todo sempre. Essa é a recompensa que Deus preparou para mim e para você. Eu quero concluir a mensagem dessa noite contando uma pequena história que aconteceu nessa região da Turquia, muito próxima à região do Laodiceia. Nesse local, os sultões do vasto Império Otomano, eles governaram por séculos. Eles eram muito ricos, eles tinham muitos recursos, e eles se orgulhavam dessa riqueza. Para vocês terem uma ideia, as túnicas que eles usavam eram de seda pura e usavam apenas uma vez. As refeições, eles serviam no mínimo 50 pratos diferentes em uma mesa de prata maciça. Nessa região da Turquia, eles se achavam os homens mais importantes e ricos desse mundo. Para vocês terem uma ideia, essa riqueza, essa pompa era tão grande que os familiares almejavam o trono, os irmãos. Então eles começaram agora a matar todas as pessoas, todos os familiares, crianças que nasciam após aquele que assumiu o seu trono. Com o passar do tempo, o medo era tão grande que eles dormiam em camas diferentes, separadas. Em câmaras diferentes, quartos diferentes. A cada noite eles estavam num local diferente, com medo de serem assassinados. E havia uma lei: o sultão, o novo sultão ao trono, ele tinha o direito, a prerrogativa de matar o seu irmão mais novo. Porém, isso foi chocando a população daquela época. Sabe o que foi chocando? Porque eles começaram a matar os bebês e também as crianças. E a história conta, meus queridos, que eles
estão indignados, resolveram criar uma nova lei. Não vamos matar mais as crianças, coitadas, são indefesas, não pediram para nascer. Vamos aprisioná-las naquilo que nós chamamos de gaiolas douradas. E essas gaiolas douradas, eles vão viver ali sempre, naquela gaiola, naquele ambiente, naquele local. Os irmãos do sultão não podiam sair da gaiola. Se saísse, morriam. Mas ali eles viviam confortavelmente. Eles comiam da mesma comida do rei, eles recebiam a mesma roupa do rei, eles tinham mulheres assim como o rei, eles recebiam todos os caprichos, mas não podiam sair da gaiola. Um outro detalhe: se o rei saísse do trono, havia uma chance para um deles ainda assumir o trono. Mas a história conta que ao nascerem, eles eram colocados nessa gaiola dourada e permaneciam ali por tantos anos, que alguns deles ficavam loucos. A história traz um relato bem interessante, que um deles acabou assumindo o trono. E quando ele saiu da gaiola dourada, ele estava tão fora de si, que ele mandou matar 200 mulheres do seu harém, ali na Baía do Bósforo. Todas elas foram mortas, afogadas. Eram pessoas ruins, más, pessoas que não sabiam se relacionar mais com o seu povo. Eram pessoas que não tinham mais alegria de viver, porque eles estavam dentro daquela gaiola. A história conta que alguns acostumaram tanto a viver ali, que não queriam sair da gaiola dourada para desbravar o mundo. Eles se sentiam inseguros e permaneciam dentro da gaiola dourada. Amigos, o grande problema que aconteceu nessa região, próximo ali de Laodiceia, é que nessa gaiola dourada eles perderam a identidade e eles perderam o rumo. O grande medo da igreja de Laodiceia hoje é perder a identidade do rumo. Na gaiola dourada eles tinham tudo: comida, roupas, mulheres, conforto. Eles eram ricos e achavam que não precisavam de nada. Mas na verdade eles estavam mesmos, sem identidade, sem rumo, estavam loucos, não estavam preparados. E isso tem acontecido com a igreja de Laodiceia hoje também. Achamos que somos ricos, sabe por quê? Temos aqui a Bíblia. Como igrejas adventistas, imaginamos que conhecemos a Bíblia do começo até o final. Nunca me esqueço que há poucos dias atrás, um jovem chegou para um padre da cidade de Colina, disse assim: padre, eu quero fazer um estudo completo da Bíblia. Ah, meu filho, mas eu não tenho tempo. Não, mas eu quero conhecer a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu quero fazer um estudo teológico. E aquele jovem começou a incomodar. Ele disse assim: rapaz, você quer aprender mesmo a Bíblia? Vai procurar uma igreja adventista. E sabe o que ele fez? Ele estava na igreja adventista quando foi pregar para mim. Só que nós nos orgulhamos disso, Deus. O mundo por aí fora diz: nossa, a igreja adventista conhece a Bíblia. Os seus pastores, eles não se tornam pastores sem fazer faculdade, para não pregar bobagem, para pregar a Bíblia. E nós vamos entendendo que aqueles que muitas vezes assumem o púlpito aqui são pessoas que durante muito tempo se prepararam, que estudam. Nós temos uma verdade bonita. Só que isso tem ocasionado uma reação muito negativa no coração de Laodiceia. Nós somos ricos, nós não precisamos de mais nada, não precisamos aprender mais nada com ninguém. Nós somos detentores de uma verdade que ninguém pode nos tirar. E aqui reside um grande problema. Ellen White diz que as pessoas não deveriam se sentir satisfeitas a menos que estejam constantemente melhorando, constantemente crescendo, constantemente absorvendo cada dia mais a verdade. Não sabemos tudo, não estamos vivenciando toda a verdade ainda. E Deus faz um convite: compre o ouro, receba as vestiduras brancas e tenha colírio em seu coração. Esse colírio é o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero encerrar com esse último slide. Esse último slide da lição da Escola Sabatina, do primeiro trimestre do ano 2013, diz assim: Ele é o caminho. Se alguém for enganado, Ele é o quê? Ele é o caminho. Ele é um manto, se alguém estiver desnudo. Se acontecer de alguém ter fome, Ele é o pão. Se alguém estiver preso, Ele é livre. Se alguém for fraco, como Ele é forte. Para os homens mortos, Ele é a vida. Para os doentes, saúde. Para os cegos, a visão.
e para os necessitados a riqueza. Amém? Amém. Eu quero encerrar com essas palavras. Vou dar o Marcos, vai cantar uma música. Que essa seja a realidade de Jesus no meu e no seu coração. Nunca esqueça que Ele é tudo isso e muito mais. E todos aqueles que reconhecerem a sua situação e que precisam desse Deus maravilhoso poderão deixar de ser mornos e aquecer o seu coração com a verdadeira fé. Deus abençoe a nossa decisão.